Pouca gente no Brasil conhece o nome Mamady Cissé. Mas a história dele começa a milhares de quilômetros daqui. Em Conakry, capital da Guiné, na costa oeste da África. Um país de florestas tropicais, rios e uma paixão que atravessa o oceano, o futebol. Lá, um menino magro, de 1,84 metros, começou a chamar a atenção em torneios de juniores. Jogava com a liberdade de quem ainda não conhecia o peso da pressão. Mas também com a fome de quem sabia que o futebol podia ser a única passagem para um mundo diferente. E poucos anos depois, esse jovem africano estaria vestindo a camisa de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro. A pergunta que fica é: como um garoto que começou jogando na África, sem estrutura, longe dos holofotes, conseguiu chegar tão rápido ao futebol profissional no Brasil? Hoje, eu vou contar essa história. E garanto, ela vai te surpreender. Para entender como Mamady Cissé chegou ao Brasil, a gente precisa voar até Conakry, capital da Guiné. Um país de 14 milhões de habitantes na costa oeste da África, onde o futebol é paixão nacional, mas as estruturas são precárias e os holofotes, escassos. Foi lá que Cissé nasceu, em 1º de janeiro de 2007. Menino magro, de 1,84 metros, que começou a jogar nas ruas de terra e nos campinhos de bairro, como tantos outros garotos africanos que sonham com uma vida melhor através da bola. Mas o talento dele não passou despercebido. Aos 17 anos, Cissé já jogava no 36 Lion FC, um clube da Nigéria. Foi lá que os olheiros do Atlético Mineiro o encontraram. Através do SIGA, o Centro de Inteligência do Galo, o clube mineiro monitorou o jovem guineense em um torneio de juniores na África. E viram algo especial. Paulo Brax, diretor de futebol do Atlético na época, explicou como funcionou o projeto. Quando eu chego aqui em janeiro, eu me deparo com alguns nomes observados nessa captação. E a gente reativa isso e escolhe o primeiro, que foi o Cissé. Ele é um projeto da base de transição, mira profissional sim. Ele é o primeiro de outros que podem vir. A contratação já estava engatilhada há meses, mas demorou a se concretizar por questões burocráticas. Cissé era menor de idade na época, e transferências internacionais de jogadores sub-18 envolvem regras rígidas da FIFA. Foi preciso esperar ele completar 18 anos para enfim assinar o contrato e atravessar o oceano. Em maio de 2025, Mamady Cissé desembarcou em Belo Horizonte. Um garoto de 18 anos, sozinho, sem falar uma palavra de português, vindo de um continente onde o futebol é jogado com alma, mas sem a estrutura que ele encontraria pela frente. O sonho estava apenas começando. No começo de maio de 2025, um jovem de 18 anos desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Malas cheias de esperança. Cabeça cheia de dúvidas. Coração apertado pela distância. Mamady Cissé chegava ao Brasil sem falar uma palavra de português. A língua dele era o francês, herança colonial da Guiné. E ali, sozinho, ele precisava encontrar um jeito de se comunicar com técnicos, companheiros e todo mundo ao redor. O Atlético Mineiro sabia que não bastava trazer o talento. Era preciso acolher o ser humano. Por isso, o clube contratou um tradutor para acompanhar Cissé em todas as atividades. Durante os treinos, durante as refeições, durante os momentos de convivência na cidade do Galo. Esse profissional fazia a ponte entre o jogador e o novo mundo que se abria. Mas a adaptação ia muito além das palavras. Cissé chegou com um biótipo ainda pouco desenvolvido para o futebol profissional. Magro, leve, precisava ganhar massa muscular para aguentar as divididas e a intensidade do futebol brasileiro. O Atlético montou um programa específico de nutrição e fortalecimento. E os resultados vieram rápido. Nos primeiros meses, ele ganhou 4 quilos. Ao longo de 9 meses, o ganho chegou a impressionantes 9 quilos de massa muscular. Enquanto o corpo se transformava, a mente também precisava se adaptar. Cissé passou a morar no CT do Galo, imerso na rotina do clube. Nos intervalos, estudava português e aprendia sobre a cultura brasileira. Aos poucos, foi criando vínculos com os companheiros de sub-20. Nas redes sociais, ele publicou uma mensagem em francês que mostrava o tamanho do sonho, muito feliz e orgulhoso em anunciar a assinatura do meu primeiro contrato profissional com o Atlético. É o início de uma nova aventura e estou pronto para dar o melhor de mim em campo. Primeiramente gostaria de agradecer à minha família, meus amigos, meus treinadores e a todos que me apoiaram durante toda essa jornada. O clube também tinha planos maiores, trazer a família dele para o Brasil num futuro próximo, para que ele pudesse ter o suporte emocional necessário para render dentro de campo. E então, depois de meses de adaptação, Cissé começou a mostrar que todo aquele investimento valia a pena.
Estreou pelo Sub-20 contra o 15 Uber e depois enfrentou o Atlético PR. A velocidade, a técnica e a intensidade chamaram a atenção. Tanta atenção que, em pouco tempo, ele foi convidado para um treino com o time profissional, sob o comando de Cuca. O menino de Conakry estava dando os primeiros passos rumo ao grande sonho. Imagina só, você tem 18 anos, sai do seu país pela primeira vez, cruza o oceano sozinho e desembarca num lugar onde todo mundo fala uma língua que você não entende. O clima é diferente. A comida é diferente. O futebol é diferente. Essa era a realidade de Mamady Cissé ao pisar na cidade do Galo. O Atlético contratou um tradutor para acompanhá-lo em todas as atividades, mas o futebol não espera. Enquanto ele aprendia as primeiras palavras em português, precisava mostrar serviço dentro de campo. E ali, no Sub-20, a concorrência era feroz. Todo ano, dezenas de garotos chegam à base dos grandes clubes com o mesmo sonho. Brasileiros, sul-americanos, e agora, com a nova política de captação do Galo, africanos também. Cissé não era mais o talento isolado num torneio na África. Ele era mais um entre tantos lutando por uma vaga. E tinha um agravante, o estilo de jogo. Na África, Cissé jogava com mais liberdade, num futebol mais físico, menos tático. No Brasil, ele precisou aprender a se posicionar, a ocupar espaços, a entender a dinâmica do jogo coletivo. O próprio técnico Eduardo Domingues, mais tarde, daria o diagnóstico: é um jovem que, no meu critério, precisa crescer, porque corre muito. Em uma equipe organizada, talvez a desorganize. É tempo, precisa de tempo. Ele dá dinâmica, dá muita intensidade, joga bem. Mas também é um garoto que, neste tipo de jogos decisivos, precisa-se de ordem. Traduzindo, Cissé tinha energia de sobra, mas precisava aprender a controlar o ímpeto, a jogar com a cabeça no lugar certo. Era o desafio de transformar um atleta bruto, cheio de potencial, num jogador taticamente disciplinado. Fora de campo, a pressão também existia. Cissé sabia que era o primeiro grande teste do novo projeto de captação africana do Atlético. Se ele fracassasse, talvez a diretoria pensasse duas vezes antes de investir em outros garotos do continente. O peso de ser pioneiro estava nas costas dele, mesmo que ninguém dissesse isso em voz alta. A pergunta que pairava no ar era simples e cruel: será que ele conseguiria dar o salto para o profissional? Meses depois, a resposta começaria a aparecer nos gramados. Enquanto Cissé evoluía no Sub-20, ganhando massa muscular e se adaptando ao futebol brasileiro, uma oportunidade inesperada surgiu. No final de 2025, o técnico Jorge Sampaoli montou um time de sparring no Atlético, um grupo formado por jovens das categorias de base usado para simular os adversários nos treinos da equipe profissional. Cissé foi escolhido para fazer parte desse grupo. E ali, nos treinos, ele começou a chamar a atenção de um jeito que ninguém esperava. A intensidade, a velocidade e a versatilidade do jovem guineense impressionaram a comissão técnica. Sampaoli, conhecido por valorizar jogadores com capacidade tática e dinâmica, passou a observar Cissé mais de perto. E viu algo que gostou. No início de 2026, veio a decisão: Mamady Cissé seria integrado ao elenco profissional para a temporada. O planejamento incluía dar oportunidades aos jovens nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro, e Cissé estava na lista. Dia 14 de janeiro de 2026. Estádio Arena Credinor. Atlético contra North Clube, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Aos 42 minutos do segundo tempo, o auxiliar Diogo Alves olhou para o banco e chamou o garoto de 19 anos. Cissé entrou no lugar de Rony, que tinha acabado de marcar o gol alvinegro. O cenário era de pressão, o Atlético jogava com um a menos desde a expulsão de Endel. Mas nada disso importava. Naquele momento, Mamady Cissé realizava o sonho de todo menino que começa jogando nas ruas de terra da África. Com aquela entrada em campo, ele se tornou apenas o segundo jogador africano a vestir a camisa do Atlético Mineiro em 118 anos de história. O primeiro foi o ganês David Adjei, em 1997, que disputou apenas 2 amistosos e logo deixou o clube. Cissé, porém, era o primeiro a atuar em uma partida oficial pelo Galo. O menino de Conakry tinha acabado de escrever seu nome na história do clube. E isso era só o começo. Depois da estreia histórica contra o North, no dia 14 de janeiro, muita gente achou que Cissé voltaria para a base e continuaria seu processo de adaptação em silêncio. Mas o futebol tinha outros planos. Poucos dias depois, ele entrou novamente contra o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro. Mais alguns minutos. Mais contato com a bola. Mais confiança acumulada. E aí veio fevereiro.
Dia 4, no Nabi Abeid Shedid, Cissé fez sua estreia no Campeonato Brasileiro. Entrou no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, substituindo Maicon. Primeiro jogo na Série A. Primeiro teste no torneio mais difícil da América do Sul. 3 dias depois, no dia 7 de fevereiro, o técnico Jorge Sampaoli tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Na Arena MRV, contra o Atlético, pela 7ª rodada do Mineiro, Cissé foi escalado como titular pela primeira vez na carreira. Ali, diante da torcida do Galo, o menino de Conakry mostrou personalidade, intensidade e uma leitura de jogo que impressionou. O volante acumulava, até aquele momento, 4 partidas pelo profissional, 3 pelo Mineiro e 1 pelo Brasileirão. E em todas elas, deixava uma impressão clara: não estava ali de favor. Em março, o reconhecimento veio em dobro. Primeiro, no dia 17, o Atlético oficializou a renovação de contrato de Cissé até 2030. O vínculo anterior ia até 2028. Agora, com valorização salarial e multa rescisória milionária, o clube blindava sua joia contra o assédio europeu que já começava a rondar. E não parou por aí. No mesmo dia da assinatura, Cissé recebeu a notícia que coroava toda essa trajetória. Foi convocado pela primeira vez para a seleção principal de Guiné. Ele vai disputar amistosos contra Togo e Benin, nos dias 27 e 31 de março, representando seu país. O volante, emocionado, disse: "Estou muito feliz com a minha primeira convocação. É um sonho realizado poder jogar pelo meu país." O garoto que deixou a África há menos de um ano, sem falar português, com o corpo ainda frágil, agora era titular do Atlético, tinha contrato renovado até 2030 e vestia a camisa da seleção do seu país. Mas o futebol, que é generoso com quem persiste, também reserva sustos no caminho. Dia 8 de março de 2026. Mineirão lotado. Final do Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro decidem o título estadual em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Cissé foi escalado como titular por Eduardo Domingues. Maicon se lesionou na semana anterior, e o jovem guineense ganhou a confiança da comissão técnica para começar jogando uma decisão. Aos 19 anos, ali estava ele, no meio do campo, enfrentando a pressão de mais de 60 mil torcedores. Mas o futebol, que é generoso com quem persiste, também tem dessas crueldades. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Cissé partiu para uma disputa de bola com o lateral Caiqui, do Cruzeiro. Os dois foram para cima, e num choque normal de jogo, o pé de Caiqui acabou pisando no dorso do pé direito de Cissé. O impacto foi feio. O jovem caiu no gramado e imediatamente levou a mão ao rosto, sentindo uma dor aguda. A partida ficou paralisada por cerca de 3 minutos enquanto os médicos do Atlético atendiam o jogador em campo. Ele tentou voltar, levantou, deu alguns passos, mas não conseguiu. A dor era insuportável. Aos 16 minutos, Cissé precisou ser substituído. Saiu de campo carregado pelos companheiros, com o rosto transtornado de dor e frustração. O diagnóstico veio rápido: um corte profundo no dorso do pé direito. A lesão foi tão grave que exigiu atendimento imediato ainda no vestiário do Mineirão. Os médicos do clube realizaram limpeza e sutura no local, com nada menos que 6 pontos sendo necessários para fechar o ferimento. Depois do jogo, que terminou com a derrota do Atlético por 1-0 e o título do Cruzeiro, Cissé foi encaminhado a um hospital para exames de imagem. O medo de uma fratura pairou sobre todos. Uma lesão mais grave poderia tirá-lo dos gramados por meses, justamente quando ele começava a engrenar no profissional. No dia seguinte, 9 de março, o Atlético divulgou um boletim médico oficial. O comunicado trazia um alívio misturado com preocupação. Na partida de ontem, o meio-campista Cissé sofreu um corte profundo no dorso do pé direito. Ainda no Mineirão, o atleta recebeu o primeiro atendimento, no qual foram realizadas a limpeza e a sutura da região. Em seguida, ele foi submetido a exames de imagem que descartaram fratura no local. Nesta segunda-feira, o jogador iniciará o processo de recuperação na cidade do Galo. Fratura não, graças a Deus. Mas o corte profundo e os 6 pontos significavam um período afastado dos gramados. Cissé, que vinha acumulando minutos e crescendo de produção, teria que parar. Justo agora. Nas redes sociais, o jovem não se calou. Em francês, sua língua natal, ele publicou uma mensagem para a torcida atleticana: "Obrigado pelas mensagens e pelo apoio. Estamos juntos nessa." A lesão no clássico foi um susto. Um lembrete duro de que, no futebol, a linha entre a glória e a frustração é fina demais. Mas também foi um teste. E Cissé, que já enfrentou tantos desafios desde que deixou a Guiné, mostraria mais uma vez que não desiste fácil. A recuperação começou.
E a torcida do Galo ficou na expectativa, quando o menino de Conakry voltaria. Hoje, enquanto eu falo com vocês, Mamady Cissé está na fase final da recuperação daquele corte profundo no pé direito. Os 6 pontos já foram retirados. Ele já voltou aos treinos leves na cidade do Galo. E a expectativa é que, em poucas semanas, esteja novamente à disposição da comissão técnica. Mas o susto no clássico serviu como um lembrete importante para um garoto de 19 anos que ainda tem tudo pela frente. Porque quando a gente olha para trás e vê tudo o que ele viveu em menos de um ano, fica difícil não se impressionar. Maio de 2025, Cissé desembarca no Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém, com o corpo ainda frágil, precisando ganhar massa muscular para aguentar o futebol brasileiro. Junho a dezembro de 2025, ele se dedica nos treinos, ganha 9 quilos de massa muscular, aprende a língua, se adapta ao estilo de jogo, começa a se destacar no sub-20 e chama a atenção da comissão técnica. Janeiro de 2026, estreia no profissional contra o North, tornando-se apenas o segundo africano a vestir a camisa do Atlético Mineiro em 118 anos de história. Fevereiro de 2026, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino e, dias depois, é titular pela primeira vez na carreira contra o Atlético, na Arena MRV. Março de 2026, renova contrato com o Atlético até 2030, com multa milionária. E, no mesmo dia, recebe a primeira convocação para a seleção principal de Guiné. E aí, no meio de tudo isso, o futebol dá aquele susto. A lesão no clássico contra o Cruzeiro. O corte profundo. Os 6 pontos. A preocupação. A pausa forçada. Mas se tem uma coisa que a história de Mamady Cissé nos ensina até aqui é que ele sabe lidar com dificuldades. Ele já superou a distância da família. Já superou a barreira do idioma. Já superou a desconfiança sobre seu físico. Já superou a concorrência na base. Já superou o peso de ser pioneiro num projeto novo do clube. Uma lesão, por mais dolorosa que seja, é só mais um capítulo nessa história. E ela ainda está longe do fim. O que vem pela frente? Cissé tem contrato até 2030. Tem 19 anos. Tem a seleção de Guiné esperando por ele assim que estiver 100% recuperado. Tem a torcida do Atlético, que já começou a criar uma identificação com esse menino franzino de olhar determinado. Tem o sonho de, quem sabe um dia, ser vendido para a Europa e escrever seu nome na história como uma das grandes revelações do futebol africano no Brasil. Mas, por enquanto, o foco é um só: voltar a jogar. Voltar a sentir o gramado. Voltar a ouvir o barulho da torcida. Voltar a fazer o que ele veio fazer neste país: jogar futebol. Porque Mamady Cissé ainda está apenas no começo da carreira. Ele não ganhou títulos. Não foi artilheiro. Não foi eleito craque de nada. Mas a história dele já prova uma coisa. O futebol pode nascer em qualquer lugar do mundo. Até mesmo a milhares de quilômetros do Brasil, e ainda assim encontrar seu caminho até os grandes palcos. Agora eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, Mamady Cissé tem potencial para se firmar no Atlético e, quem sabe, virar uma grande venda para o futebol europeu? Deixa nos comentários. Quero ler cada opinião. Porque essa história ainda está sendo escrita. E o próximo capítulo, quem decide é ele, com as próprias chuteiras. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Isso mostra que você se importa com o futebol para além dos resultados imediatos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like. Porque aqui a gente conta histórias que o futebol tradicional insiste em esquecer. Valeu, galera! Até a próxima!